ela é uma questão, eu também passo por esse processo, tá? Porque como eu falei, a gente está no processo de evolução. O apego, a determinação, o meu eixo fala que é o lado infante da pessoa. É o lado infantil da pessoa. Quando alguém te deixa chateado com alguma coisa, eu também fico, de vez em quando. É o nosso lado infantil. A raivinha porque alguma coisa não deu certo, alguma coisa fugiu. Esse daí é o lado infantil do ser humano. Por isso que ele fala para que eu possa me estabelecer dentro daquilo que ele determina para mim, que é uma coisa legal de falar em aula. A gente tem que colocar a razão para poder fazer com que as coisas aconteçam em nossa vida. Então, o lado emocional, ele não pode se sobressair ao lado racional. Isso é coisa das mais difíceis da gente trabalhar. Porque se você tem algo que emocionalmente te atrapalha, você tem que transformar aquilo em algo racional. Por que eu estou sentindo isto? Que isto me faz mal? Se eu estou sentindo raiva, ou se eu estou sentindo medo, ou se eu estou preocupado excessivamente, não que a preocupação não faça parte da nossa trajetória, mas se você racionalizar aquilo ali, a preocupação de algo que nem aconteceu, por exemplo, se você racionalizar, você traz o quê? Você está sofrendo antecipadamente sobre algo que você nem sabe o resultado. O que isso daí tem a ver com o Exu? Tem tudo a ver com o Exu, porque tudo isso tem um processo da interpretação da própria força que você traz. Isso está em você. É só uma questão de caráter interpretativo daquela força que vibra na sua vida, e quando você compreende aquela força que está em sua vida, você consegue viver melhor. Porque a intenção da Umbanda é fazer você viver melhor. E você vivendo melhor, automaticamente as pessoas que estão ao seu redor vão ficar vislumbradas e falar: nossa, o que está acontecendo com você, Toninho? Você está tão bem. É que hoje eu sou uma pessoa que siga a Umbanda. Ah, é? Poxa, que legal, eu quero ir também. Então, e assim sucessivamente. Então, quanto mais a gente consegue entender esse universo, melhor fica. Como eu falei, o intuito da religião não é fazer você se tornar santo, tá? Mas você ser uma pessoa do bem e vibrar positivamente para as pessoas. Quando as coisas não estão positivas para você, existem recursos dentro da Umbanda. Desde a folha da erva que você recebe de um orixá, ou de um guia de direita, ou mesmo de Exu, né? Para você se decantar algumas situações que estão dentro do seu campo vibracional, até o aspecto da orientação de um guia espiritual. Que tudo isso daí a gente tem dentro da religião de Umbanda, que há por nós que não existe religião como essa, onde você tem uma diversidade de seres que atuam em todas essas áreas de campos vibracionais, que podem se manifestar e falar para você do seu caminho. Não existe religião que nem essa. Não existe. Tá? Agora, é lógico, como eu falei, existem muitos que estão dentro do contexto da religião de Umbanda, que manifestam os seus Exus e as suas pombagiras e manifesta mais o seu ego do que a própria entidade. Então você vê aí, até na internet mesmo, o cara lá desejando coisas terríveis, isso daí não tem nada a ver com a religião. Vaidade, né, pai? Isso daí não tem nada a ver com a religião. Então são situações que a gente tem que entender e compreender que existe. Dentro do livro A Mão Esquerda do Criador, a gente não tem isso daqui é futuro, mas tem o início do que eu comentei aqui. A interpretação do embaixo, né? Dentro de uma característica bem legal de explicação, fácil de entender, fácil de fazer as coisas serem compreendidas. Ler não é só ler sobre Umbanda, tá? É ler sobre tudo.
Tá? É lógico que a gente tem que ter um conceito. Dentro da casa que a gente tem um conceito. Um conceito.